Ainda antes de sentar, Romanos capítulo 13, versículo 11. Depois eu vou fazer a leitura e depois os irmãos vão sentar. E aí, amados, nós vamos pedir aquela ajuda quanto à movimentação, quanto a qualquer coisa que possa distrair nossa atenção. Mas Romanos capítulo 13, o versículo 11 está sendo projetado, diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Quantos de vocês que conhecem a palavra, reconhecem que esse tempo que nós estamos vivendo são os últimos dias? Quantos de vocês reconhecem isso? Quantos de vocês reconhecem que Jesus está voltando? Quantos de vocês reconhecem que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada? É disso que ele está falando. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do quê? Amado, veja, Paulo está falando para a igreja, ele não está falando para pecador. Ele não está falando para quem está no mundo. Ele está falando para a igreja, para os salvos, para pessoas cheias do Espírito Santo. Ele está dizendo para aquela igreja: olha, vocês precisam despertar do sono. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu queria que a igreja lesse esse texto comigo. Nós vamos fazer a leitura bem forte, eu queria que você agora colocasse força na sua voz, erguesse a sua voz. Vamos ler juntos Romanos capítulo 13, versículo 11, bem avivado, bem entusiasmado com essa palavra. 1, 2, 3 e já. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você pode dizer amém bem forte? Amém. Amém. Pode sentar. Amado, o tema dessa noite é vivendo no temor do Senhor. Vivendo no temor do Senhor. Eu creio que a volta como esse texto fala, eu digo isto a vocês que conhecem o tempo. E nós estamos num tempo que precisamos nos manter acordados espiritualmente falando. Precisamos nos manter espiritualmente falando alertas, porque a qualquer momento, vou repetir isso, a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quando nós temos essa consciência, quando nós temos essa convicção, isso vai levar eu e você, se você de fato crê no que a Bíblia diz, e você sabe que nós estamos nos últimos dias, você sabe que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer, você sabe que a volta de Jesus está próxima, os sinais, os eventos, as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo testificam que a palavra fala a respeito desse tempo. Amado, se você crê na Bíblia, crê nestas coisas, se você consegue olhar as notícias, olhar o que está acontecendo no mundo e perceber que aquilo que Jesus profetizou na palavra já está acontecendo e que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada, eu creio que quando você crê dessa forma, você não vai viver de qualquer jeito. Quando você crê que haverá um momento em que você estará diante do Senhor Jesus, você vai ter que comparecer
ao tribunal de Cristo, prestar contas da sua vida, prestar contas do seu serviço cristão aqui na terra, para receber seu galardão. Isso leva você a viver num alto nível de temor a Deus. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos perceber como o temor ao Senhor afeta a vida da igreja. Como que a vida da igreja, ela é afetada pelo temor do Senhor. E eu quero ler alguns textos com os irmãos. O primeiro, Atos capítulo 2, o versículo 43. Atos capítulo 2, o versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor. Então temor é algo individual. Em cada uma daquelas pessoas que estavam congregando naquela igreja, cada uma daquelas pessoas que se uniram àquele grupo de crentes inicialmente, a Bíblia diz que em cada um deles havia temor. E olha o resultado desse temor na igreja: e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, o que eu aprendo aqui? Como é que o temor pode afetar a vida da igreja? A ausência de temor é a principal causa para o nível tão baixo de prodígios e sinais que nós vemos hoje. A falta de temor no meio do povo de Deus, a tirar, irmãos, como as pessoas se comportam num culto, a tirar como as pessoas cultuam o Senhor. Então, veja, porque não é uma informação perdida. Ele diz que em cada alma. Então eu acredito, pela palavra de Deus, que quanto mais temor nós tivermos na vida da igreja, quanto mais temor em cada coração, mais do sobrenatural de Deus nós vamos ter na vida da igreja. Você pode dizer amém para isso? Vai dizendo amém no início, porque no meio, no final eu vou apertar mais. Então o amém fica mais escasso. Ok? Então, se você estiver sentindo falta do amém, do glória a Deus, puxa a fila, que aí o pessoal vai atrás. Mas eu vou pregar do mesmo jeito, com amém ou sem amém. Porque Deus quer temor na igreja. Em Atos capítulo 5, nós vamos ver o momento aonde Ananias e Safira recebem juízo e o temor é restaurado na igreja. Em Atos capítulo 5, versículo 5, a história é basicamente que Ananias e Safira venderam uma propriedade, eles mentiram, eles armaram um plano, eles entraram em concordância para mentir ao Espírito Santo, dizendo para os apóstolos que eles haviam vendido a propriedade por um valor X, que eles estavam dando todo o valor X para aquele momento, para a igreja que estava nascendo. Mas era mentira, e Deus ele lidou com aquilo, porque aquilo era falta de temor. E a Bíblia diz que Atos capítulo 5, versículo 5 diz assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E o que aconteceu depois da morte dele? De novo, e grande temor a todos. Irmão, sabe o que eu fico às vezes pensando? Será que alguém vai ter que morrer para o temor vir sobre a igreja? Porque foi o que aconteceu ali. Sabe, nós precisamos nos atentar para um texto como esse, porque está havendo um entendimento errado sobre a graça, como se esse tipo de coisas não pudesse acontecer debaixo da graça. E muitos dizem: nós não estamos mais debaixo da lei. Amado, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos debaixo da lei do Senhor. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas existe uma lei que rege a nossa vida. Existe um padrão de Deus para a nossa vida.
Sabe, e quando falta juízo, e quando falta temor na igreja, e as pessoas, elas vão vivendo de qualquer forma, Deus, para restaurar temor na igreja, Ele libera juízos. Ou seja, pessoas morrem para que outros possam se despertar. Então, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Agora veja, como resultado daquela tragédia, porque foi uma tragédia. E você já percebeu que tem pessoas que só tomam uma posição na vida delas quando elas passam por uma tragédia? Aí depois elas dizem assim: Deus precisou me colocar no fundo do poço. Não, Deus não te colocou em poço nenhum. Foi você que cavou o seu poço, você se enfiou lá, você entrou lá sozinho, e a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é que te socorreu lá dentro. Ananias que cavou a cova dele, não foi Deus não. Ele estava mentindo para o Espírito Santo. Mas a morte dele promoveu um crescimento de temor na igreja. Só que eu não creio que Deus quer promover crescimento de temor por morte de pessoas que possam acontecer. Eu creio que Deus, Ele quer promover crescimento do temor na igreja pela nossa consciência, pelo nosso entendimento, pela revelação da palavra, pelo quebrantamento do nosso coração, de entender que num tempo como esse a gente não pode viver de qualquer jeito. Então todo mundo que soube daquela situação começou a... Opa, deixa eu ver se... Vamos consertar as coisas aqui. Ainda no capítulo 5, porque esse foi o momento que Ananias morreu. Depois veio Safira, sua esposa, não sabendo que o seu marido havia morrido. Pedro dá a ela uma chance de reconhecer a mentira, de voltar atrás. Ela fortalece a mentira. A Bíblia diz que ela caiu. Pedro falou: os que estão aí os pés daqueles que acabaram de sepultar o seu marido. Ela caiu morta. E no versículo 11 de Atos capítulo 5 também diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja. Parece, amado, que aquela igreja estava começando a ser afetada por um declínio no temor ao Senhor. Havia um mover do Espírito Santo. O Espírito Santo havia sido derramado em um só dia. 3.000 pessoas se converteram, se juntaram àquela igreja. Havia uma obra legítima do Espírito Santo acontecendo naquele lugar. E me parece que no meio da onde o Espírito Santo estava operando, pessoas deixaram que os seus corações começassem a esfriar, seus corações começassem a se acostumar com aquele mover, e elas começaram a perder o temor de santidade com aquilo que elas estavam lidando. E muitas vezes, amados, nós estamos na igreja, estamos acostumados com ouvir palavras, estamos acostumados de ver as coisas na igreja, e nos acostumamos, entramos no mecânico. A gente vem na igreja de forma mecânica, a gente cultua o Senhor de forma mecânica, participamos do culto, da adoração, dos hinos, das ofertas, da oração de forma mecânica, perdemos o temor, sabe? E Deus, Ele está interessado em restaurar o temor no meio da igreja. Nos comportamos na igreja como se tiver, sabe, amado, eu sei que há uma geração antes de nós que foi num extremo de legalismo, né, de doutrinas humanas severas, tentando refrear os impulsos da carne. E Deus levantou uma nova geração que trouxe uma outra revelação. Mas eu entendo que essa geração a qual eu faço parte está indo para um extremo. Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu... Amado, a Bíblia diz que Deus é meu pai, mas Deus também é nosso Senhor. Ele é Senhor e tem um padrão. O fato de Deus ser o meu pai, o seu pai, o fato de estarmos debaixo da graça, não nos autoriza a viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Há um padrão.
estabelecido na palavra, e à medida em que nós vamos percebendo que o dia está se aproximando, em que vamos nos encontrar com o Senhor, isso deve gerar um temor no meu e no seu coração, de entender: eu não posso viver de qualquer maneira, não posso. Ainda em Atos, porque o livro de Atos traz essas informações, no capítulo 9, o versículo 31 diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Diga comigo: caminhando no temor do Senhor. Mais forte: caminhando no temor do Senhor. Então a igreja, e a igreja é formada de pessoas, a igreja é formada por mim, a igreja é formada por você, você faz parte da igreja. Então o estilo de caminhar, de vida, de posicionamento da igreja na terra é um estilo de temor no Senhor. Devemos estar caminhando no temor do Senhor. Amado, nós não somos como o mundo. Diga forte, diga assim: eu não sou como o mundo. Diga assim: o meu padrão foi estabelecido por Deus na sua palavra. Tem um monte de coisa que o mundo acha normal, mas eu não. E o que é isso? É temor ao Senhor. Temor ao Senhor vai te levar a manter o padrão, mesmo quando você tiver certeza que ninguém está te olhando e que ninguém vai descobrir. Então, o que o temor do Senhor faz na minha e na sua vida? Refreia você. Eu sei que ninguém vai ver, eu sei que ninguém vai descobrir, mas eu sei que Deus está olhando. E Deus me livre de pecar contra o Senhor. Isso vai refrear você. Então, eu quero destacar aqui duas verdades nessa noite a respeito do temor do Senhor. Porque quando a gente está andando, caminhando, vivendo no temor do Senhor, quando nós estamos atentos para isso, quando isso é importante, relevante, quando eu dirijo a minha vida, os aspectos da minha vida, sempre considerando qual é o ponto de vista do Senhor a respeito disso. Como Deus vê isso? Qual é o conselho de Deus a respeito disso? Isso vai me manter consciente de duas verdades. Preste muita atenção nisso. Por que nós precisamos de um alto nível de temor do Senhor? Porque o temor do Senhor vai manter eu e você conscientes de duas verdades básicas que eu quero destacar para você. E a primeira verdade básica, ouça isso: o temor do Senhor vai me manter consciente. É o seguinte, amados, a primeira verdade: está chegando o dia da prestação de contas. Olhe para umas 3 pessoas e diga para elas: você vai prestar contas a Deus. Fala forte, fala que nem profeta, usa o dedo, vamos! Você vai prestar contas a Deus. Pega o seu dedo indicador assim, ó. Pega o seu dedo indicador assim, faz assim agora. Fala assim: eu vou prestar contas a Deus. Irmão, como é que você vai viver de qualquer jeito, sabendo que a qualquer momento você pode comparecer diante de Deus e ter que prestar contas da sua vida? É muita falta de temor. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele vai trazer essa compreensão muito clara para nós. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 10 diz assim: porque é necessário
de só algumas pessoas. É necessário que o quê? Aí eu pergunto para você, todos aqui inclui você? Inclui eu? Inclui nós? Pronto. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Meu irmão, não tem como fugir disso. Nós vamos comparecer lá. Sabe, eu não estou pregando aqui para tentar te colocar medo. Não quero que você saia daqui oprimido, amedrontado. Mas eu estou pregando aqui, amado, porque o Espírito Santo quer levar o temor no nosso meio. De pessoas saberem que não podem viver de qualquer maneira, não podem viver uma mentira, não pode ter uma vida secreta, e só porque está tudo indo bem, que ninguém está descobrindo, que ninguém sabe de nada, você está achando que está tudo bem. A tua hora da prestação de contas vai chegar. E isso é para te dar temor, sabe para quê? Para você se arrepender em vida. Porque é necessário que todos, é individual, é particular. Ninguém pode me representar no tribunal de Cristo. Ninguém pode. Ninguém pode aparecer lá por mim. Eu não posso dar uma procuração. Não, eu estou aqui representando. Eu vou responder por ele. Marido não vai comparecer no tribunal de Cristo pela esposa. Esposa não vai comparecer no tribunal de Cristo por marido. Pais não vão comparecer no tribunal de Cristo pelos filhos. Filhos não vão comparecer no tribunal de Cristo pelos pais. Membros não vão responder no tribunal de Cristo pelo pastor. Pastor não vai responder. É individual. É pessoal. Você tem que estar preparado. Ninguém vai responder por você. Você tem que ter a sua vida com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus não tem neto, Deus só tem filho. E seu pai, sua mãe é crente, seu avô era crente, seus filhos são crentes, seu marido, mas você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que ter a sua vida com Deus. E ele diz: todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um, diga assim, cada um. Veja, é pessoal, individual. Cada um receba segundo. Então, não é para salvação, porque salvação não é pelas obras, é pela graça, mas é para recompensa, é para galardão, é para que a sua vida, a sua vida cristã seja avaliada por Jesus. Cada um receba segundo o bem, mas também segundo o mal. Eu vou lembrar de novo, está falando para crente, não está falando para pecador que está lá no mundo. Então crente que está fazendo mal, que está dando mau testemunho, que está fazendo o que não deve, vou dizer de novo, tua hora vai chegar. Você vai receber a recompensa daquilo que você está fazendo agora em vida. Você pode nunca ser descoberto em vida, mas quando você morrer e se comparecer diante do Senhor, você vai ter que prestar contas. Em Romanos capítulo 14, o versículo 12, mais uma vez, nós vemos essa afirmação bíblica de que nós vamos prestar contas. Assim, pois, cada um de nós, diga assim, cada um, é individual, gente. Para de pensar que você vai pegar carona.
Não, porque minha esposa oh, rapaz, que mulher de Deus. Eu não sou tanto não, mas ela é. E daí? Ela tá garantida, você não. Assim, pois, cada um de nós, amado, quem crê nisso não vive de qualquer jeito. Tem como. E você crê nesse texto? Alguém aqui crê nesse texto aqui? Então não tem como viver de qualquer jeito. Tem como você ter uma vida secreta. Você ser um aqui na igreja e ser outro lá fora. Porque o problema não é se o pastor vai descobrir, se as pessoas da igreja vão descobrir. Isso não é importante. A questão é Deus sabe. Você vai prestar contas a Ele. Assim, pois, cada um de nós prestará contas do outro. Então cuide da sua vida. Pronto. Pastor, depois do culto que eu quero fazer um gabinete, estou sabendo de coisas de uma pessoa aqui da igreja. Não quero saber. Cuide da sua vida. Deixa que Deus vai acertar com ela. Agora, da tua fofoca e da tua língua, Deus vai acertar com você. Cada um de nós prestará contas de si mesmo. Não é diante do pastor da igreja. Não é diante de um tribunal humano. É diante de Deus. Você não pode viver de qualquer jeito. Se você crê na palavra, se você ama Deus, se você ama a sua própria vida, você não pode viver de qualquer jeito. Vamos ler junto Romanos 14, 12, bem forte, 1, 2, 3 e já. Deixa o texto aqui. 1, 2, 3 e já. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Olhe para alguém e fala: cada um de nós prestará contas de si mesmo. Cada um. Meu irmão, não vai escapar ninguém que está aqui. Até você que está aqui, que não está crendo no que eu estou falando, você não vai escapar. Eu estou aqui pregando, você está aí no seu coração. Eu não concordo com isso. Você não precisa concordar. A tua hora vai chegar também. Graças a Deus que você está aqui, porque o Espírito Santo está te dando uma oportunidade de você mudar de vida, consertar, se arrepender, se preparar para esse momento. Porque se ainda estamos aqui na terra, ainda há tempo de você se arrepender. O sangue de Jesus pode te purificar, o Espírito Santo pode te ajudar. Mas quando nós temos a consciência de que vamos prestar contas a Deus, o nível de temor aumenta. Quando você vê um pensamento, às vezes as pessoas, não, nós estamos debaixo da graça. Irmão, debaixo da graça, Jesus falou assim, ó: se você olhar para uma mulher e desejar no teu coração, já era. Então como é que agora estamos debaixo da graça? Se na graça só pensar já está pecando. Hebreus capítulo 4, meu Pai do céu, olha só. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz ali. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Irmão, ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, olha só. Pelo contrário, ninguém pode se esconder de Deus, ninguém pode fugir de Deus, ninguém. Todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos. Você consegue entender, compreender que nós vamos prestar contas a um Deus que não tem como a gente esconder alguma coisa dele?
Então será que não é mais vantajoso viver certo aqui na terra? Agora, quando você tem o temor refreia os desejos da carne. Quando vem um pensamento, não vou ceder não, tá doido, Deus está vendo. Eu estou sozinho aqui nada, Deus está aqui, tem anjo do Senhor aqui, como é que eu estou sozinho aqui? Não vou me envolver nisso não, porque eu vou prestar contas do que eu vou fazer aqui. Vou parar de falar isso, porque eu vou prestar conta de toda a palavra frívola que sai da minha boca. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós vamos prestar contas para alguém que não tem como a gente esconder nada dele. Irmão, se eu terminar a mensagem agora aqui, eu e vocês, nós já temos motivação mais do que suficiente para sair daqui hoje, querendo viver uma vida de mais santidade. Estou pregando para vocês, mas estou pregando para mim também. Nesses últimos dias da igreja na terra, nós precisamos andar num nível de muita santidade. Não só evitando o que claramente é pecado, mas também fugindo da aparência do mal. O que significa isso? Eu me recusar a fazer qualquer coisa que, ainda que não seja mal, mas pode ter a aparência, pode aparentar para quem vê que eu estou fazendo algo errado. Então eu não quero nem que as pessoas olhando para mim achem que eu estou fazendo. É um padrão de conduta, é um padrão de santidade, por causa do temor do Senhor. Então, quando você sabe que você vai prestar contas a Deus da sua vida espiritual, da sua vida de oração, sua vida da palavra. Quando você sabe como você como crente, como você vai prestar conta da forma como você negociou, como você tratou pessoas, como você se comportou moralmente. Quando você tem essa consciência da prestação de contas, o que isso vai fazer na sua vida? Vai elevar o seu temor ao Senhor. Você vai falar, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso viver de qualquer maneira. Isso vai levar você a fugir do pecado, a fugir das coisas deste mundo, a negar a própria carne. Isso vai levar você a um padrão de vida elevado. Porque você sabe que o padrão já está estabelecido. Irmão, o padrão está estabelecido na palavra. O temor do Senhor também nos manterá conscientes, não só da prestação de contas, mas o temor do Senhor nos manterá conscientes da necessidade de uma vida de consagração. Isso aqui em segundo lugar. Segunda verdade que eu quero que você graveje aqui. Se você teme ao Senhor, você vai ter sempre na tua consciência, eu vou prestar contas a Deus. Ensine isso aos seus filhos. Ensine os seus filhos não somente lhe obedecer quando você está presente, mas ensine a ele, olha, quando eu não estiver por perto, lembre-se de alguma coisa. Você pode esconder de mim, você pode esconder da sua mãe, mas de Deus você nunca vai poder esconder. Esse temor tem que ser colocado no coração dos filhos, para que eles não queiram viver uma vida, um estilo de vida pecaminosa. Mas quando nós vivemos no temor do Senhor, nós vamos viver uma vida de consagração. O temor do Senhor vai levar você a uma vida de consagração. O temor ao Senhor vai levar você a uma vida de não querer o pecado, de negar a sua própria carne, de negar os desejos deste mundo. O temor do Senhor vai levar você a isso.
Olha só o que diz Romanos capítulo 13, o versículo, a gente lê o versículo 11, mas eu quero continuar. Eu quero ler Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos ler até o versículo 14, que diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Irmão, desperte do sono, gente. Sabe, amado, quantas pessoas estão dormindo espiritualmente? Desperte do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Está chegando, está chegando. Aí ele diz assim: deixemos, é para deixar. Deixemos, pois, as obras das trevas. Amado, para que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ia dizer para crente deixar as obras das trevas? Vai ver, porque tinha crente que estava vivendo obra das trevas. Porque quando o temor diminui, nós vamos nos misturar com coisas das trevas. Então ele diz: deixem, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Agora vejam, vivamos de que jeito? Forte, vivamos de que jeito? Tem um jeito que é digno de ser vivido diante de Deus, e tem um jeito que é indigno de ser vivido. Amado, entenda isso, é pelo padrão de Deus. Não, pastor, mas isso não tem nada a ver. Todo mundo faz. Não é o padrão do mundo, não é o seu padrão, não é o que eu acho, é o padrão de Deus. Você pode dizer amém para isso? Vivamos dignamente, como em pleno dia. E aí ele cita algumas coisas específicas. Não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E olha só que forte isso: e não façam nada. Meu Deus do céu. Não há concessões. E não façam que venha satisfazer os desejos da carne. O padrão de Deus é altíssimo, gente. Revistam-se do Senhor. Não façam nada que venha a satisfazer. Ah, mas eu não sei, eu leio um texto desse aqui, para nós aqui pregando a palavra. Eu não sei quanto vocês sentados aí, mas aqui em cima vem um temor. Eu estou disposto a sair daqui e viver com mais seriedade. Não que eu não esteja vivendo, mas com um nível maior, de uma seriedade maior. Porque o negócio está ficando sério. Está chegando. Está chegando a hora. É a hora que eu vou ver lá, Victor. Vem. Vamos lá, vamos conversar aqui. A Bíblia diz que abriram-se os livros. E que são esses livros? Os registros da nossa vida. E eu vou começar, Deus vai comer. E aí, isso aqui, vou prestar contas. Por que você não viveu melhor? Porque você não se consagrou mais? Porque você não me obedeceu melhor? Então ele diz assim: não façam nada. Agora, amado, vamos lá. Quantos de nós estamos dispostos a andar nesse nível aqui? Porque num culto como esse, Deus está tentando lhe tocar na sua ferida.
Deus está pegando o dedo dele e fazendo assim na sua ferida, ó. É até melhor você receber a palavra rindo, porque dá a impressão que está sendo para o outro, não para você. E se você estiver rindo, quem está olhando fala, não é para ele não, deve ser para outro. Aí todo mundo rindo, não é comigo, é para ver, né? Que venham a satisfazer os desejos da carne. Olha, em 1 Pedro 4,2, coisa forte que fala ali. 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 2. Porque, para que, olha só, para que no tempo que lhes resta na carne. Sabe, amado, eu creio mesmo, tenho dito isso. E não falta muito tempo para a gente ser arrebatado. Você crê nisso? Eu creio e me empolgo com isso. A coisa aqui está ficando pior. Cada dia é melhor a gente ir logo para o céu. Mas eu não sei quanto tempo nos resta aqui na carne. 10, 15, 20 anos, particularmente duvido. Agora só, no tempo que lhes resta na carne, vocês, diga bem forte, está falando comigo, vamos. Mais forte, vai. Vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas. Então o que eu percebo? Que os finais dos dias da igreja na terra, o padrão de santidade está mais elevado. Oxe, gente, nós vamos ter tanta surpresa no dia do arrebatamento. Surpresa quando chegar lá no céu, pessoas que a gente podia jurar de pé junto que ia estar lá, não vai estar. Imagina, né? No céu vai ser assim, não vai ter fofoca, né? Rapaz, se viu que fulano não veio. Mas imagina o desespero daqueles membros de igreja que vão ficar. Já pensou? Pensa do ponto de vista que quem vai ficar, conhece a Bíblia, estava na igreja, não foi arrebatado e vai saber, foi arrebatado, o povo foi arrebatado e eu fiquei. Que mico. Não. Não é ou não é? É, ué. Vai ficar super crente assim, ó. Agora já foi. Pode esperar 7 aninhos aí. Sofrência. De aperto. Muita perseguição. Então no tempo que nos resta, nós não podemos mais viver de acordo, amados, com as paixões humanas. Nós temos que arrochar a carne. Nós temos que negar a nossa carne. Mortificar. E também, amado, nós temos que fortalecer as práticas espirituais, meditação na palavra, oração em outras línguas, jejuar, negar as coisas deste mundo. Agora deixa eu te chamar a atenção para um ponto aqui que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Esse texto que eu vou ler, Hebreus 10, 25, está conectado com o que eu estou falando sobre os últimos dias. Mas deixa eu te chamar a atenção aqui. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário. Então, ele está fazendo uma contraposição ao que foi dito. Enquanto tem alguns que
que têm o costume de deixar de congregar, ele está dizendo, não faça isso. O que vocês têm que fazer? Passamos admoestações, ainda mais agora. O que significa isso? Que ainda mais agora, que nesses dias que se aproxima o final da igreja na terra, o arrebatamento da igreja, nesses dias, eu e você deveríamos estar dando com mais importância ao congregar. Eu fico pensando alguns crentes de hoje sendo crentes no livro de Atos. Porque no livro de Atos a Bíblia diz que eles se encontravam no templo todos os dias e de casa em casa. O livro de Atos era culto todo dia. Aqui é só 2 dias na semana. E eles não deixando de nos congregar. Mas sabe que eu entendo pela palavra de Deus que um dos aspectos do temor ao Senhor é você encarar com mais temor essa questão de congregar, de você estar presente nos cultos da sua igreja, ouvindo a palavra, sendo admoestado pela palavra. E se você percebe, como a Bíblia diz, que o dia se aproxima, congregar devia ser algo mais importante para você. Não opcional. É uma das coisas que as pessoas não alavancam a vida espiritual. Elas são inconstantes na sua presença nos cultos. Então, nós precisamos encarar isso com mais temor. Nós precisamos encarar isso com mais seriedade. Precisamos priorizar. Ouça esse conselho do seu pastor, porque no tribunal de Cristo você será lembrado disso. Priorize na agenda da sua família estar presente nos cultos, cultuando ao Senhor com a sua igreja. Tempo a gente faz acontecer, ajusta de acordo com nossas prioridades. À medida em que a gente se aproxima desse dia, é melhor você estar num ambiente, amado, como esse aqui. Porque nesse culto, nesse ambiente, você está sendo incomodado, você está sendo lembrado. Ei, vai haver a prestação de contas, não se acomoda não. Não se acomoda não, não baixa o padrão não, aumenta esse padrão aí. Agora, para finalizar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito. Olha só como é que ele fala. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Vivem de maneira o quê? Qual é a maneira que nós devemos viver nesse tempo? Então, o que Deus requer dessa geração? Santidade e piedade. Meu irmão, você já percebeu que isso está raro até dentro da igreja? Que santidade! Hoje você conta os dedos de uma mão pessoas que você conhece, convivem, que são genuinamente santas e piedosas. Você sabe que antigamente crente era conhecido pela sua palavra, né? Hoje em dia no comércio, às vezes, quantas vezes a gente ouve isso? Ih, rapaz, não gosto de vender para crente não. Por quê, amados? Porque o padrão de santidade, piedade foi diminuindo.
E esse tipo de mensagem pregada, apertando as pessoas, não enche igreja. As pessoas, elas querem vir para a igreja, elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser corrigidas, elas não querem ouvir: você está errado, isso é pecado, tem que resolver a sua vida. Sabe por quê? Tem um tanto de igreja por aí acolhendo estilo de vida pecaminoso, a não perder pessoas. Agora, na prestação de contas, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Na prestação de contas, é isso que vai ser requerido de mim e de você: santidade e piedade. Santidade e piedade. Você pode ter aparência de crente, você pode estar em lugar onde crentes estão, mas aquele que tudo está descoberto diante dos olhos dele, ele sabe da sua vida de verdade. Ele sabe quem sou eu e quem é você no secreto. Ele sabe, nada está escondido dele. E a primeira parte do versículo 12, olha só o que diz: esperando e apressando a vinda de Deus. Então, a gente deve viver de maneira santa e piedosa, esperando. Esperando com expectativa, com alegria, se preparando para esse momento glorioso, para essa festa gloriosa, quando a igreja e Jesus vão se encontrar nos ares e estarão por toda a eternidade. Tem algum crente aqui nessa noite para crer nisso? Ele diz que a gente, de maneira, a forma de esperar é santa e piedosa. Você não pode esperar de qualquer jeito. Você não pode esperar de qualquer maneira. Você não está autorizado a esperar de qualquer forma. Tem um padrão que já está estabelecido. E ele diz, ó, esperando, mas ele fala algo ali que é tremendo. E apressando. E o quê? E o quê? E tem muito crente que fala assim: tomara que Jesus demore um pouco mais para voltar. Tem crente que eu acho que ora para Jesus demorar. Mas a Bíblia diz que eu e você deveríamos estar apressando isso. Que deveria estar sendo gerado dentro de mim, de você, uma expectativa maior, um anseio maior, uma consagração maior, uma piedade maior, esperando, apressando. Vamos, gente, é para apressar, é para esperar, é para elevar o padrão. Esse é o tempo, esse é o momento, ainda há uma oportunidade. Uma vida mais consagrada, uma vida mais voltada para as coisas espirituais, mais para a oração, mais para a palavra. Ei, crente, ei, gente, olha aqui. Ei, vamos assumir um compromisso maior com congregar na sua igreja. Bota o pé no freio com as coisas naturais deste mundo. Não deixe o diabo usar coisas que vão roubar de você e da sua família o estar exposto a um ambiente como esse. Irmãos, eu não tenho dúvida que um ambiente como esse está livrando pessoas agora aqui. Pode não ser a mensagem que mais te empolgue, pode ser a mensagem que não faça as cadeiras voar, você não vai pular, mas é uma mensagem, amado, que prepara você para comparecer diante de Jesus e está apto para estar lá. Apto, ou no mínimo ir embora daqui hoje incomodado,
O mínimo. Aquela sensação, rapaz, eu tenho que mudar alguma coisa, não é possível. Eu não tô confortável com a minha vida. Eu posso viver uma vida mais consagrada. Eu posso viver uma vida mais... Eu posso me mexer um pouco mais. Eu vou congregar mais. Eu vou a partir desses dias, dessa semana. Tem alguém aqui me ouvindo aqui nessa noite? Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Fique em pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos. É isso aí. Que prepara você para comparecer diante de Jesus e está apto para estar lá. Apto. Ou no mínimo, ir embora daqui hoje incomodado. O mínimo. Aquela sensação, rapaz, eu tenho que mudar alguma coisa, não é possível. Eu não tô confortável com a minha vida. Eu posso viver uma vida mais consagrada. Eu posso viver uma vida mais... Eu posso me mexer um pouco mais. Eu vou congregar mais. Eu vou a partir desses dias, dessa semana. Tem alguém aqui me ouvindo aqui nessa noite? Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Fique em pé em nome de Jesus.